Pensa Bahia, com Malu Fontes. Malu, eu acho que o período do ano em que o brasileiro, o período em que o brasileiro acaba sendo mais criativo, seja para o bem ou para o mal, é em período de campanha. A sensação que a gente tem é que político em campanha, rapaz, é capaz de dar nó em pingo d'água, né não, Malu? Literalmente, né, Silvana? Porque embora seja um dito popular, mas dar nó em pingo d'água é coisa impossível, mas nossos políticos conseguem, e muito facilmente. A gente tem visto aí, circulando em alguns veículos de comunicação, a explosão, literalmente, assim, em níveis, né, geométricos, dos gastos de gabinete na Assembleia Legislativa. Todo deputado, falando dos deputados estaduais, né? Porque às vezes, assim, parece óbvio, Silvana, mas às vezes o nosso eleitor, ele é tão, assim, desinteressado politicamente que muitas vezes ele não consegue fazer a diferença entre a Câmara de Vereadores, a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa. Então, nós estamos falando aqui especificamente dos deputados estaduais com mandato na Assembleia Legislativa, né? São 63 parlamentares. E o que acontece? Todo deputado, ele não custa pouco. Cada um desses 63, né, ele custa muito caro ao bolso do contribuinte, né, a cada mês, a cada dia, a cada ano e a cada mandato, que dura 4 anos. E fora, né, o custo que ele tem de salário e de uma série de outras questões, ele tem uma verba fixa de gabinete para gastar com o que ele bem quer, além de funcionário, além da manutenção do gabinete, com papel, com correios, com telefone, com franquia disso, com franquia daquilo, combustível, carro. Então, é muita coisa. Fora isso, Silvana, quando chega nesse período do ano, surge um outro gasto aí extra que é inacreditável que ele se dê neste volume e neste período. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, além dos gastos que já são previstos e que os deputados já têm direito a todos os meses e que gastam mesmo essas coisas das quais a gente falou, existem, né, recursos previstos na Assembleia Legislativa que, caso um deputado, por exemplo, ele para fazer um projeto de lei, digamos assim, para beneficiar as mães pobres que não dispõem de creche, ele quer propor que em determinados que haja em 20% dos bairros de Salvador uma creche. Então, ele precisa de uma pesquisa mostrando, né, onde é que tem uma população infantil com aquele perfil etário, em que bairros é que se concentra mais, para que ele possa fazer um projeto que talvez contemple melhor, né, as necessidades da cidade. Estou dando um exemplo qualquer, poderia ser outra coisa. Então, ele precisa fazer uma pesquisa, ele precisa contratar os serviços de terceiros e isso custa dinheiro. Ele precisa de uma assessoria técnica, às vezes, até para fazer um discurso, até, às vezes, para fiscalizar o poder público. Então, ele encomenda também uma auditoria, uma coisa parecida, paralela, extraoficial, mas que vai dar subsídios numéricos, argumentativos, para que ele faça isso, econômicos. Então, existe esse dinheiro para essas questões extras. Só que quando chega no ano de eleição, Silvana, é impressionante. A gente tem visto aí nos veículos de comunicação deputados que aumentaram nos últimos 3, 4 meses, e nos últimos 2 principalmente, e provavelmente daqui até outubro, em quase 1000% essas despesas extras. Então, elas são nominadas de várias formas. Assessoria técnica, pesquisa especial, aproximação com o eleitorado. Ou seja, e são candidatos, e são deputados estaduais que estão se candidatando. A maioria desses que extrapolou esses gastos neste volume, não que extrapolou, mas que gastou, né, de uma maneira exacerbada, são deputados com mandatos estaduais hoje que querem se eleger agora, na próxima legislatura, para deputados federais. Silvana, a gente não tem ainda financiamento público de campanha. Como a gente não tem, esse tipo de ação, digamos assim, de usar um dinheiro público, né, para divulgação do mandato, para uma série de estratégias que vão fazer com que esses parlamentares se aproximem mais, aí, entre aspas, do eleitorado, isso é um uso indevido, embora isso não esteja escrito na lei dessa maneira, porque também o uso não é feito de uma maneira escancarada, há várias maneiras de se driblar isso. É um uso público para financiamento de campanha, sim, embora ninguém tenha coragem, é óbvio, há toda a hipocrisia, toda uma forma de mascarar isso, mas o que a gente está vendo aí é isso, é o uso abusivo
de recursos públicos que deveriam ser usados em prol de coisas que circulem no âmbito da Assembleia Legislativa para melhorar o exercício do mandato, para melhorar a representação daquele eleitor que votou nesses parlamentares, e não para que ele conquiste novos eleitores, né, usando um dinheiro de uma casa para chegar na outra. Isso é um abuso de poder, isso é um desrespeito com o cidadão, e não é possível que a gente continue com mecanismos que permitam que, perto das eleições, os deputados possam recorrer a esse tipo de expediente para gastar, consumir dinheiro que é nosso.